Olá, tudo bom? Bom, vamos apresentar o trabalho intitulado Transporte Coletivo Urbano em Manaus, uma agenda de pesquisa em geografia. Esse trabalho é oriundo da pesquisa desenvolvida por mim, Tiago Oliveira Neto, e pelo professor Ricardo José Batista Nogueira, ambos da Universidade Federal do Amazonas. Bom, esse trabalho, né, ele tem como objetivo, na verdade, reunir um conjunto de reflexões no sentido de tentar organizar uma agenda de pesquisa pautada em pelo menos 5 ou 6 grandes conjuntos de aspectos do nosso transporte coletivo urbano que podem ser aprofundados em pesquisas, em novas pesquisas no âmbito da geografia e que é necessário esse aprofundamento tendo em vista, né, que as transformações no transporte coletivo e na cidade de Manaus são muito rápidas, né, ao longo desses anos a gente pôde acompanhar enquanto passageiro, enquanto pesquisador, então é necessário destacar aqui para vocês. Então, a gente vai destacar aqui para vocês, né, na introdução a gente coloca, né, que o transporte, né, ele tem um aspecto assim extremamente importante e a gente só consegue compreender, né, a dinâmica de transporte, como ela está se alterando na cidade de Manaus, se a gente levar em consideração um aspecto que ele é fundamental, qual é? Que a cidade ela também está passando por mudanças substanciais nesses últimos anos, né, principalmente nesse período 2015 até 2025, né? E aí, claro, o objetivo desse trabalho é justamente tentar abordar essas transformações na atividade de Manaus, levando em consideração essas transformações que estão acontecendo na cidade de Manaus, né? E aí, claro, né, essa pesquisa ela tenta enfocar em 5 principais eixos de discussão, né, que estão relacionados com essa transformação da cidade de Manaus. Então, o primeiro deles qual é? Nesse processo de transformação da cidade, novas avenidas estão sendo estruturadas, né, na cidade de Manaus e antigas avenidas, que eram pistas mais simples, estão sendo duplicadas, etc. Né? A gente pode ler isso, né, esse movimento de transformação urbana, enquanto uma tentativa de ampliação que nós podemos denominar de fluidez territorial urbana, tentar deixar esse espaço territorial urbano da cidade de Manaus mais fluido, né? Principalmente para o transporte de cargas. Claro que essa intenção de deixar espaço mais fluido também está conectado com outras questões, né? Com o processo de valorização de algumas áreas, né? Indução de transformação urbana, com a construção de condomínios, galpões para indústria, etc. Outra questão que também é extremamente importante, que está relacionada à dinâmica de transportes, é as novas centralidades urbanas na cidade de Manaus, né? Manaus não tem só um único centro, tem vários e vários subcentros, né? Nos bairros, nas zonas administrativas da cidade de Manaus. E isso mexe e altera com toda a dinâmica de transporte. Então, você, ao invés de ir para o centro da cidade para resolver um determinado problema, né, você pode resolver aquele problema, ter acesso a um serviço, comprar uma determinada mercadoria, né, naquele subcentro comercial do seu bairro, né. E isso altera e mexe diretamente com a atividade de transporte. Então, em vez de você ter todas as linhas dos bairros indo para o centro histórico, o centro comercial da cidade, você passa a ter linhas que perpassam por esses centros, essas subcentralidades comerciais, né? Então, essa é uma questão importante que eu destaco também. A outra qual é? É que o sistema de transporte da cidade de Manaus está passando por mudanças, né, a partir de 2015. Em 2015 foi finalizado um trabalho muito importante, né, que resultou no plano de mobilidade urbana da cidade de Manaus, né. Nesse documento identificou-se algumas questões e uma delas a necessidade de aumentar a troncalização do sistema, né. Então você tinha muitas linhas de ônibus na cidade, mas que elas não estavam conectadas a um eixo central de circulação de passageiros. Então você tinha o antigo sistema expresso operando, linhas trocais, radiais, que também estavam operando sem ter uma conectividade direta com esse sistema troncal da cidade de Manaus. E aí, a partir disso, né, a partir de 2015, 2016, várias intervenções vão sendo realizadas pela prefeitura para justamente tentar aumentar essa troncalização. E a gente consegue observar isso no nosso período atual, né? Com novas estações, novos terminais, linhas que eram diametrais ou troncais, passaram a ser linhas alimentadoras, né? Então, é todo um contexto de mudança visando justamente o aumento da troncalização do sistema e da própria eficiência
do sistema. Claro que aí vai abrir duas questões. Uma, o passageiro ele tem que pegar 2, 3 para chegar em um determinado local, ao invés de seguir em um ônibus só, né? Tem mais baldeações. A outra questão também que eu destaco, né, é a expansão do sistema, né, com novas ligações. Então, dentro desse contexto de troncalização do sistema, também foi expandindo novas linhas e novos terminais, conectando principalmente as áreas mais periféricas, a periferia ampliada da cidade de Manaus, aqueles frontes, né, de expansão urbana da cidade, a esses terminais, a esse sistema troncal, né. Isso é interessante porque quando você expande esse sistema com novas linhas, você também está indicando quais são as áreas da cidade que vai ter expansão urbana no futuro, né. E não é só construir essas avenidas que acaba sendo elemento assim central para a expansão urbana da cidade de Manaus, mas também a expansão do sistema de transporte nessas periferias. Claro que a expansão do sistema de transporte vai estar associada a duas variáveis. A primeira delas é que a prefeitura tem a obrigação de atender a população, mesmo morando em áreas às vezes de ramais, etc. Você tem que ter o serviço de transporte coletivo, né? Por outro lado, esse sistema também acaba sendo um indutor dessa expansão urbana e também permitindo, né, a, o transporte, né, de passageiros, principalmente da mão de obra, da força de trabalho, né, para esses locais de fronte de expansão urbana, que vai ter novas construções, novos galpões, novos empreendimentos. Essa força de trabalho precisa chegar nesses lugares, né? Então esse transporte, nesse movimento de expansão, está associada a essas questões. Por fim, a necessidade de nós debatermos, que chama a pesquisa que está sendo iniciada agora, é a ideia de um sistema metropolitano de transporte, que temos uma região metropolitana, mas a gente não tem um sistema metropolitano propriamente dito de transporte. Tem transporte intermunicipal, né, em linhas regulares, a partir da rodoviária, mas não um transporte metropolitano como Manaus e Iranduba, que deveria existir, e não existe propriamente. Bom, né, e aí tentando avançar um pouco, né, essa pesquisa está focada nesse período de uma década, né, relacionando essa questão da transformação da cidade. Né, eu destaco que essas transformações elas são bastante complexas, né, para a gente tentar compreender e analisar. E esse trabalho ele foi feito, né, a partir de três pilares centrais, né? Três tipos de levantamentos foram realizados. O primeiro deles, assim, mais central, foi as leituras, nós realizamos, principalmente do ponto de vista da geografia, mobilidade urbana e transporte. O segundo foi o levantamento das informações em jornais, jornais mais antigos, disponibilizados pela Biblioteca Nacional, e jornais mais atuais, né? Sejam jornais locais, mídia alternativa, etc. E trabalhos de campo a gente faz diariamente, deslocando entre os bairros, casa, universidade, trabalho, dentro da cidade de Manaus, né? Então, cada viagem acaba sendo um trabalho de campo, a gente está observando coisas novas que estão acontecendo na cidade e no transporte coletivo, né? Então, nesse primeiro tópico, né, destaco aí, reforço a questão da fluidez territorial urbana, mudanças que estão acontecendo na cidade que têm implicações no transporte coletivo, e eu destaco que algumas dessas implicações estão muito mais associadas, né, a entender interesses econômicos do transporte de carga, o Distrito Industrial de Manaus, né, e também do mercado imobiliário que acaba, né, é, aproveitando essas avenidas enquanto elemento aí de certa valorização de algumas áreas da cidade de Manaus, né, como Tarumã e outras áreas. Mas também destaco, né, que mesmo em áreas que essas avenidas não foram totalmente concluídas, como o caso do Rapidão Metropolitano, o antigo Anel Leste, na zona leste e norte da cidade de Manaus, né, a gente consegue identificar até uma certa antecipação espacial dos fluxos. Então a avenida não está concluída, não está pavimentada, mas já tem caminhão, veículos já utilizando ela, né? Então, isso é uma questão interessante que nós já identificamos em trabalhos de campo realizados ano passado e esse ano. Bom, e aí falando das subcentralidades, que eu já tinha destacado para vocês, né, isso tem algumas implicações, né? Porque você tem a formação de centralidades comerciais na cidade que acaba reduzindo esses deslocamentos bairros, os bairros periféricos da cidade de Manaus. Mas não somente a formação dessas centralidades comerciais que altera, né? Você criar novos terminais, novas estações de conexão, você acaba potencializando essa subcentralidade. Vocês já observaram, né, que algumas estações foram criadas, alguns terminais, e perto dessas infraestruturas tem toda uma atividade comercial existente e que está se expandindo, né? Então acho que esse também é um indicativo interessante, porque isso acaba reforçando muito mais deslocamentos dentro dos bairros e não bairro centro, que é aquele deslocamento padrão
mais antigo, né? Isso, em certa medida, reforça um pouco essa questão, né? Então, da questão das subcentralidades, aqui acabo reforçando assim algumas questões, né? Paralisação, aí tem, claro, várias alterações que estão sendo realizadas no sistema de Manaus, eu consegui elencar algumas, né? Linhas alimentadoras, bairro terminal que foi transformado em linha bairro estação, né? Linhas diametrais que foram transformadas em linhas alimentadoras, redução de percurso, deixou de atender o centro, o terminal 1, que é o terminal central da cidade, linhas que tiveram o percurso reduzido, mas que continuam a atender o T1, né, embora deixou de passar pelo centro histórico da cidade de Manaus, paralisação de viagens de finais de semana e feriados, paralisação de viagens em domingos e feriados, no caso de algumas linhas específicas, e linhas que apresentam redução de percurso nos finais de semana, domingos e feriados, transformando em linhas diametrais para linhas alimentadoras, ou seja, para circular dentro desse contexto, mais dentro dos bairros e não mais nesses percursos bairro-centro. Tanto pela questão da redução de passageiros, mas também dessas mudanças que estão acontecendo na cidade de Manaus, né? Claro, tudo para também potencializar a eficiência do sistema e garantir lucro também às viações urbanas. Bom, outra questão também interessante que a gente destaca, né, a troncalização do sistema, né, que está sendo potencializado nesses últimos anos, é que eu trago até esse croquis mostrando um pouco, né, dessa troncalização. Então, quase todas as linhas da cidade articulam um sistema central de transporte dentro da cidade de Manaus, que engloba as diferentes zonas da cidade de Manaus, né, dos principais terminais, né, terminal 1, 2, 3, 4, 5, né, e agora recentemente o terminal 7, né. Então acho que isso mostra um pouco essa configuração espacial do transporte na cidade de Manaus, né, ainda nessa expansão do sistema e novas ligações, aquilo que eu já mencionei, né, que reforça um pouco a criação dessas novas linhas de diferentes configurações, linhas coletoras, alimentadoras, circulares, perimetrais, diametrais e troncais, que reforçam a conectividade dentro da cidade de Manaus, mas também com essas franjas urbanas, essas áreas de expansão urbana que está tendo na cidade de Manaus e que precisam serem conectadas ao sistema troncal. Claro, atendendo é, preceitos, né, de justiça social, né, você tem que ter esse serviço para a população da cidade de Manaus, ao mesmo tempo que você permite deslocamento da força de trabalho para os novos empreendimentos, você também permite é, uma circulação de pessoas, não só de trabalhadores, mas que também possa acessar serviços básicos, educação, saúde, etc. Bom, a ideia de discutir também o sistema metropolitano, né, que é uma das pesquisas que vão ser realizadas a partir desse ano como orientanda, a Jamile, em conjunto com o processo de orientação com o Fredson Bernardino, é no sentido de justamente tentar entender, né, como é que a gente pode ter uma região metropolitana, né, uma das maiores, em questão de área, a maior região metropolitana do país, né, que apresenta conectividades rodoviárias, grandes infraestruturas como a Ponte Rio Negro. Contudo, você não tem um sistema metropolitano claramente estruturado, né, que liga o centro da cidade, o terminal 1, outro terminal, até o núcleo urbano da cidade de Iranduba, o núcleo urbano, né, de Cacau Pireira, né? Então, há uma ausência desse tipo de serviço de conectividade, como acontece em outras metrópoles no Brasil, como na BC Paulista, em outros locais você tem um sistema de transporte metropolitano propriamente dito, como a linha troncal, linhas alimentadoras, né? Então, isso é uma questão que é importante de ser reforçada e destacada, né? Então, bom, nas considerações finais, eu reforço que essas questões, essas 5 grandes questões que nós colocamos no nosso trabalho são aspectos que merecem aí novas pesquisas, novas reflexões que estão relacionadas às transformações urbanas da cidade de Manaus e aspectos que envolvem problemas, né, de ausência de conectividade, como o sistema metropolitano que não existe, né, que você tem um sistema intermunicipal de passageiros formal e um circuito informal de transportes, né, em picapes, em micro-ônibus, né, que escapa uma certa regulação e é necessário você ter um sistema formal robusto metropolitano, porque você garante gratuidade, regularidade nos serviços, né? Então são questões assim, importantes que nós precisamos mencionar e claro, né? Essas transformações que eu mencionei, que está no texto, né? Elas são perceptíveis para os usuários, para os motoristas, para os cobradores, né?
E aí está um outro ponto necessário de ser destacado, que são aspectos que merecem serem aprofundados, no sentido de que essas pessoas vivenciam essa dinâmica de transporte, elas têm que ser levadas em consideração no planejamento também urbano, metropolitano da cidade de Manaus. Bom, avançando, aqui está as referências bibliográficas, utilizar nosso texto, e é isso, obrigado.